Ok. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos. Aqui de Me Ajuda aí, Rodrigo, é de a cidade Curitiba. 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 Obrigado aí, Ademir, pela oração, ter me incluído aí na oração. Boa noite a Edna, o Valdemir, a Suzete, ao Genciano, o Elson, Hailen, Maria Bom Sucesso, eu creio que são esses aí. Mas, amigos, é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço aí o convite do Rodrigo e da Mary também, para a gente compartilhar juntos esse estudo da palavra do Senhor. Né? Eu sou pastor jubilado, fui pastor durante 35 anos. Durante 35 anos eu fui pastor e exerci vários cargos nessa igreja. Fui presidente, secretário, departamental de família, enfim, atuei em vários lugares aqui no Nordeste e hoje estou morando em Aracaju, Sergipe, uma linda cidade praiana, uma cidade que tem uma qualidade de vida assim muito boa mesmo. E vocês estão convidados a verificar em loco essa expressão que eu estou dizendo. Uma cidade muito boa, com uma qualidade de vida extraordinária, né? Mas, amigos, eu quero agradecer aí o convite do Rodrigo para a gente compartilhar da palavra do Senhor. E antes da gente abrir, eu quero fazer, então, uma oração, tá bom? Nós vamos orar pedindo a Deus a iluminação, pedindo a Deus que Ele me use para que eu possa, nessa noite... Olha aí, a Mary entrou. Prazer revê-la, viu, Mary? Estava sentindo sua falta aí também. Mas vamos pedir, então, a Deus que agora Ele nos ilumine para que possamos falar inspirado e através do Espírito Santo, tá bom? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa gratidão pela semana. Eu não sei para os demais, mas para mim foi uma semana assim atípica, muito agitada, cheia de atividades, mas na certeza plena de que em todos os momentos estiveste ao nosso lado. Continua, Senhor Deus, dirigindo e guiando a nossa vida. Nesse momento, nós iremos estudar a tua palavra. Pedimos a tua autorização para abri-la. E nós queremos, Senhor Deus, agora sabedoria dos céus, para que a gente possa compreender. Mas, acima de tudo, Pai, nós queremos colocar em prática. Nós queremos viver esta palavra. Abençoa cada família que se encontra aqui nessa sala virtual, cada filho teu. Toma em teus braços de amor. Nós te pedimos e o fazemos na certeza de sermos atendidos, porque essa oração ela vai assinada em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos então ao nosso estudo. Como eu falei para vocês, eu sou pastor jubilado, aqui moro em Aracaju, depois de 35 anos, e agora estou atuando como terapeuta de casal e de família. Né? Eu tenho atendido famílias, tenho atendido casais, e a gente percebe, queridos, que cada vez mais a família parece que está sendo atacada pelo inimigo de Deus. Porque a família, a gente sabe, a gente já usa essa expressão, a família é projeto de Deus. Né? A família é projeto de Deus. E quando o Rodrigo me convidou, eu fiquei pensando que assunto trazer. Ele até disse, olha, diante das profecias, etc. E eu fiquei pensando o que trazer que pudesse nos ajudar. E eu creio que nada melhor do que falar sobre a família. A família no contexto profético, mas a família também que cumpre a promessa. A família que é receptáculo das promessas de Deus.
Eu estava lendo essa semana um artigo de até uma autora francesa. Ela dizia assim, teve uma hora lá que ela usou a seguinte expressão: famílias estilhaçadas. E quando eu li aquela expressão, famílias estilhaçadas, me veio à mente um cenário de guerra. E as famílias sendo atacadas, estilhaçadas, recebendo estilhaços de todos os lados. E é isso que Satanás realmente ele está fazendo com a família. Por quê? Porque a gente sabe que família e o sábado são instituições eternas. Não vai se acabar. E ele, então, já que é projeto de Deus, o sábado, a família, já que é projeto de Deus, ele procura, o inimigo de Deus, Satanás, ele procura o máximo que puder para atrapalhar as famílias. A minha família, a sua família. E eu quero dizer uma coisa para você. Nessa sala virtual, não tem nenhuma família perfeita. Todas as nossas casas, o teto é de vidro. Porque nós temos problemas, nós temos dificuldades. Com certeza, todos nós somos vulneráveis. E precisamos cada vez mais fortalecer essa família. É a família da promessa. É a família da promessa. Só para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando, de terça-feira para cá, eu peguei vejam só, eu peguei três reportagens de terça-feira para cá sobre família. Primeira reportagem que eu peguei, né? Uma família que foi morta pelo filho por causa da herança. Eu creio que foi até aí no sul, parece que Itajaí, se não me falha a memória. Vejam outra notícia que eu peguei, né? Essa daqui foi até de Recife. Um garoto de 17 anos, ele é um hacker, ele consegue entrar onde ele quiser. E ele fez algumas coisas e colocou o pai como laranja. E a polícia descobriu, vejam só, a polícia descobriu, foi lá na casa, prendeu o pai. E chegou um policial junto do filho e disse assim: olha, ele está indo preso ali por sua causa. Você colocou ele como laranja das suas coisas erradas. O que é que você tem a dizer disso? Ele simplesmente olha para o pai e diz: problema dele. Problema dele. Ele mesmo colocou o pai nessa situação. Aqui em Aracaju, alguns dias atrás, eu atualizei essa semana, mas alguns dias atrás, uma esposa planejou a morte do esposo. Pessoas da sociedade, da alta sociedade, uma médica e ele advogado, e ela tramou, aí está ainda naquela fase de investigação, etc. Mas para vocês terem uma noção, como está a família? E eu quero fazer dentro desse contexto, eu quero fazer uma pergunta. Como é que vai a sua família? Como é que vai a sua família? A família da promessa. A família da promessa. A minha família, com certeza, é imperfeita como a sua. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É a minha família, é a sua família. É a nossa família que Deus ama e quer colocar essa família nos céus. Eu creio que você crê nisso. Eu creio piamente que você aceita isso que eu estou dizendo. A minha família e a sua família é alvo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e alvo também das promessas de Deus. Eu quero, nesse estudo, né, eu quero estudar naturalmente uma família. Uma família
cheia de problemas. Se a gente perceber direitinho, olhar bem direito, não existiu na Bíblia famílias perfeitas, não existiram. Eu não encontro na Bíblia aquela família bem perfeitinha, aquela família da foto de margarina, né, todos ali felizes, bonitos, não tem. Quem foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a gente sabe quantas coisas erradas, Davi ele fez, mas só que houve um momento na vida desse homem que ele se tornou o homem do coração de Deus. É isso que eu gostaria que você pensasse. Em que momento nós poderemos ajudar a nossa família? Por isso que eu convido você a gente fazer esse estudo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos estudar aqui uma família assim, nada perfeita, nada perfeita, cheia de problemas, cheia de dificuldades, mas uma família que entendeu, em um momento, que entendeu que era a família da promessa. Era a família da promessa. E Deus queria contar com aquela família. Deus quer contar com a minha e com a sua família também. Eu fiquei feliz nesse instante aí, alguém disse assim, olha, eu vou receber um netinho, não me lembro agora quem foi, mas a felicidade de alguém que estava dizendo que estava para receber mais um neto aí. Então, é a nossa família, que é projeto de Deus, é a nossa família que, com certeza, vai receber a herança, a promessa dos céus. Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, ou de Gênesis, melhor dizendo, livro de Gênesis, no capítulo 12. Eu não sei se você já tinha pensado aí que era a família de Abraão, mas nós vamos tirar algumas lições dessa família. Para minha família, da família de Abraão para a sua família. Da família da promessa para a sua família, que é a família também da promessa. É a família da profecia bíblica. A minha família é a sua família. Então, vejam, nós vamos tirar aqui algumas lições dessa família. Gênesis capítulo 12, e o verso 1, eu leio assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Primeira coisa, queridos, dessa família que eu encontro aqui, é o chamado de Deus a essa família. Eu quero dizer que a sua família foi chamada por Deus. Edna, a sua família foi chamada por Deus. Rodrigo, a sua família foi chamada por Deus. Nós não somos. A minha família não é obra do acaso. Deus chamou a minha família e a sua família com um propósito. Um propósito bem definido. E quando não encontramos esse propósito, nós começamos a ter dificuldades. Porque ninguém vem a esse mundo por acaso. Mary se encontrou com Rodrigo e formaram ali uma família. Não foi por acaso, foi com um propósito. Ademir também. Então, Deus tem um propósito para essas famílias aqui e muitas outras famílias. Que, infelizmente, muitas se desestruturaram porque perderam o propósito. Ou não entenderam o propósito de Deus. Mas vejam, a nossa família veio de um chamado divino. Eu não acredito na casualidade, e creio que você não. Tem até uma música que diz que é o acaso, né? O acaso vai me levar e tal, alguma coisa assim. Eu não acredito no acaso. Eu acredito sim na mão de Deus conduzindo todas as coisas. Deus não junta duas pessoas a esmo, assim, ao acaso, para ver em que é que dá. Não é um Deus sádico.
Mas é um Deus com propósitos, é um Deus com planos. E Deus tinha planos para a família de Abraão, Deus tem planos para a minha família e para a tua família também. Valdemir, Deus tem plano para a tua família, para a nossa família. Então aqui diz que a família de Abraão foi chamada por Deus. Creia que a sua família, projeto de Deus, foi chamada por ele. Primeiro aspecto. Veja um outro aspecto aqui interessante. Ainda no capítulo 12, e veja aí o verso 2. Deus disse a Abraão, vejam só, Deus disse a Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma o quê? O que é que diz aí o final do verso? Seja você, Abraão, uma o quê? Uma bênção. Então, Abraão, veja, por onde você passar, Abraão, seja bênção. Abençoe outras famílias. Esse era o propósito. Não era simplesmente chamar Abraão, tirar Abraão da parentela, da família, do seio mesmo da família. Não era simplesmente chamar e dizer, vai-te embora. Não, eu quero que você vá, mas eu quero que você vá com um propósito. E sabe qual é o propósito, Abraão? Você vai abençoar outras famílias. Então, cada família que se encontra nessa sala virtual tem um propósito definido. Sabe qual é? Abençoar outras famílias. Não é sentir que a família foi. Eu tenho um Golden e ele é muito ligado. Tá me vendo aqui e já querendo minha atenção. Eu vou dar um jeito aqui que ele saia. Quem? Bom, vamos voltar aqui. Então, vejam, como eu estava dizendo, o propósito da família de Abraão não era simplesmente pegar a estrada, ir para um lugar. Não, quando chegar lá eu vou te dizer para onde você vai, o que é que você vai. Não, era um propósito. Olha, por onde você passar, Abraão, você vai abençoar outras famílias. Você vai, com certeza, se encontrar com famílias, então abençoe essas famílias. Será que nós estamos cumprindo esse propósito? Os nossos vizinhos, nossos parentes. Nós somos referência. Você é referência. Eu sou referência. As pessoas estão nos olhando. As pessoas olhavam para Abraão e queriam ver em Abraão aquela bênção que Deus havia dito. Olha, Abraão, você vai ser bênção. Para outras famílias, não é para você. Não é para você. Às vezes nós pensamos que o que Deus nos dá de recursos é para a gente se sentar e dizer assim, puxa, eu consegui. Não. Os recursos, sejam quais forem, que Deus nos dá, é para compartilharmos. É para abençoar outras pessoas também. Mas vamos avançar aqui no propósito dessa família. Uma família que nos chama muito a atenção. Vamos para o capítulo 15 agora. Capítulo 15, o verso 4. Capítulo 15 e o verso 4. Diz aqui o seguinte: a isto respondeu logo o Senhor. Verso 3, para a gente entender, né? Deus havia prometido um filho a Abraão e a Sara, que ele seria um pai de uma numerosa nação. Verso 3 diz assim: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Não era o servo, era um filho que sairia, com certeza, daquele casal. E a isto respondeu logo o Senhor, verso 4, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Vejam. Então, não era
que Abraão pegasse o servo da casa dele. Tava no mudo, não? E agora Estou ouvindo, pode falar. Ok. Então, no capítulo 15 de Gênesis, capítulo 15, e o verso 4, verso 3 e o verso 4, diz assim: Disse mais Abrão: A mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Porque Deus disse: Olha, Abrão, você vai ser pai de uma numerosa nação. E então ele questiona aqui, mas Senhor, eu não tenho um filho, eu só tenho um servo dentro da minha casa, como é que vai ser isso aí? Eu sou velho, Sara também já é idosa e não tem como. Mas vejam a resposta de Deus. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então vejam, Deus preparando tudo para que aquela família fosse a família da promessa. Deus tem preparado tudo para que a minha e a sua família seja a família da promessa. Quantas coisas nós temos recebido de Deus? Para quê? Para cumprirmos o propósito divino. Ninguém está aqui na casualidade. Ninguém está aqui simplesmente de passagem. Não. Mas nós temos um propósito. Deus chamou Abraão e a sua família com um propósito. E aqui nós encontramos aí, eu mostrei para vocês, que Deus chamou, que Deus disse: Olha, Abraão, você e a sua família será uma bênção para outras famílias. Você vai abençoar outras famílias. E Deus disse: Olha, você ainda vai ser pai de uma numerosa nação. E Deus havia até prometido um filho. Deus havia prometido um filho. E eu quero dizer uma coisa para vocês: aquele filho de Abraão, o filho da promessa, era uma representação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi prometido por Deus a mim e a você. Então, aquele filho, ele representava Jesus Cristo. Era o filho da promessa para Abraão. Agora, queridos, como eu disse para vocês, nenhuma família é perfeita. Não tem família perfeita. Tem família em busca da perfeição, caminhando para os céus. Mas não existe família perfeita. Todos nós temos problemas, nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Eu não posso pensar que a minha família é perfeita. Muitas vezes a gente vê um pregador ou outro, um mensageiro ou outro, quando fala da família, olha, porque a minha família é perfeita, meus filhos. Mas, no íntimo, lá, a gente sabe das dificuldades, das imperfeições. Eu sempre digo isso aí, todo teto é de vidro. Eu não posso jogar uma pedra no seu teto, porque o meu é de vidro. A pedra pode voltar e quebrar o meu vidro. Então, nós encontramos essa família imperfeita, mas que representava um Deus perfeito. Essa família imperfeita, mas que falava de um Deus perfeito, a família de Abraão. Vejam só, então Deus havia dito, olha, Deus chamou aquela família, Deus disse, você vai ser bênção, Deus prometeu um filho. Agora, me acompanhe em alguns versos. Capítulo 12, vamos voltar, capítulo 12 e o verso 11. Não esqueça do chamado que Deus fez a Abraão. Deus chamou e Deus disse, olha, Abraão, eu vou estar contigo. Aí Abraão vai para o Egito. Abraão chega no Egito. Verso 11, né? Diz aqui o verso 10, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, ele disse a Sara, opa, Sara, só um minutinho, para aí.
antes de entrarmos aqui nessa terra, antes de entrarmos aqui no Egito. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. E os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. E levaram Sara até a presença de Faraó. Vejam. Então, aquela família que havia sido chamada por Deus, Deus fez promessas. Veja só, quem sabe no primeiro embate, Abraão mentindo, Abraão dando um jeitinho, mas Deus havia dito: Abraão, eu vou estar contigo. Eu quero dizer uma coisa para você agora. Mesmo uma família imperfeita como a minha, como a sua, nós somos ainda alvos da misericórdia e do amor de Deus. Deus não rejeita nenhuma família. Por mais problemas que tenhamos, por mais problemas que existam, Deus, ele ama e ele quer sempre dar uma oportunidade. Deus quer sempre buscar. Deus está sempre atrás da minha família e da sua família também para salvar. Esse é o propósito de Deus, é salvar. E Abraão, ele deu um jeito de que maneira? Mentindo, já fugindo ao propósito. Vamos a um outro verso. Vamos a um outro verso aí. Vejam o capítulo 16. Veja o capítulo 16. A partir do verso 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara, concordou. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Vejam, dando um jeitinho, fugindo ao propósito de Deus, fugindo ao plano de Deus. Deus disse: olha, Abraão, o herdeiro, o filho da promessa vai sair de ti, da tua casa. E a casa dele não era com Agar, a casa dele era com Sara. Ele sabia muito bem disso, mas eles desconfiaram de Deus. Eu quero dizer uma coisa agora a cada família que me escuta. Confiemos mais na direção de Deus. Confiemos mais nas promessas de Deus para a nossa família. Abraão, naquele momento, ele deu um jeitinho. Ele desconfiou, é como se dissesse: olha, Senhor, eu tenho um plano melhor. Tu estás dizendo que nessa idade, eu e Sara, nós vamos ter filho? Não, eu não quero dar dor de cabeça nem ao obstetra, não quero de jeito nenhum, não quero dar dor de cabeça a ti, Senhor. Então, eu vou pegar aqui essa jovem, H e tal, essa serva. Vamos dar um jeitinho. Vejam, vamos ter cuidado com o jeitinho. Aquilo que Deus não orienta é muito perigoso. Aquilo que Deus não aprova e nós pegamos como plano é muito perigoso. Muito perigoso. E vai Abraão e concorda com esse plano. Vejam, duvidando do plano de Deus. Na realidade, ali naquele momento, eles estavam dizendo: nós duvidamos de ti, Senhor. Expressamente. Vejamos aí um outro. Gênesis 18. Gênesis 18. A partir do verso 11, eu leio assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe era havido cessado o costume das mulheres. Vejam. E o verso 12 diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Não, está
Está fora de contexto, acho que Deus teve, assim, ele errou em alguma coisa. Disse o Senhor a Abraão: "Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil?" Às vezes, nós rimos achando que Deus não tem poder, não tem condições para realizar alguns milagres em nossa família. Mas eu quero dizer para você, Deus ainda está atuando em nossa família, na família dele. Hoje mesmo, futuramente eu posso contar para vocês. Ontem eu estava orando e dizendo: Senhor, amanhã faz um milagre. Nós estamos precisando de determinada situação ser resolvida. Eu disse: Olha, Senhor, faz um milagre. E hoje, sem mais assim, Deus foi e resolveu o milagre. Deus foi e resolveu o milagre. Deus continua fazendo milagres em em suas famílias. É só observarmos, é só atentarmos, é só olharmos e vermos pequenas coisas, são milagres. Pequenas coisinhas vão formando grandes milagres. E nós precisamos ter essa percepção. Precisamos ter essa percepção. Naquele momento, Sara começou a rir no seu íntimo. Devia estar bem séria na frente do anjo, né? E vejam, ela recebeu nada mais, nada menos do que o Senhor e 2 anjos em sua casa. E naquele momento, diz aqui que ela riu. Verso 15, então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Dúvida, duvidando que Deus tinha poder para dar um filho àquela família, que Deus tinha poder para transformar. Queridos, nós vamos avançar, porque daqui a pouco o Rodrigo pode dar sinal para que eu pare, então eu não quero não, viu, Rodrigo? Vai com calma aí. Mas vamos lá, queridos, vamos ver qual foi o ponto de mudança dessa família. Qual é o ponto de mudança que pode mudar tudo na minha e na tua família? Vejam, Deus não rejeita. Aquela família, expressamente, fugiu ao plano de Deus. Fugiu ao plano de Deus. Abraão mentiu 2 vezes. Não, Sara não é minha mulher de jeito nenhum, é minha irmã. 2 vezes. Duvidou da promessa de Deus. Deus poderia muito bem ter rejeitado aquela família, mas ele não rejeita nenhuma família. Eu quero dizer a cada um de vocês agora, a Maiara, a Elson, a Mary, a Valdemir, a Suzete, a Demi, o Isaac, a Josélia, a Maria Bom Sucesso, Genciano, ao Rodrigo, a Edna. Eu quero dizer a cada um de vocês, Deus, ele não rejeita nenhuma família, mas ele quer cumprir a sua promessa na minha e na sua família também. Deus quer cumprir as suas promessas. E, queridos, o ponto, eu diria assim, o ponto-chave para a família de Abraão, nós encontramos no capítulo 22. Veja aí o capítulo 22. Foi quando mudou tudo na vida daquela família. Capítulo 22, a partir do verso 1 até o verso 19, conta a história toda do que Deus pediu a Abraão, a Isaac. Você conhece muito bem essa história. Você conhece, você já deve ter ouvido muitos sermões a respeito dessa história. Mas, queridos, esse ponto aqui do capítulo 22 foi o ponto da virada. Foi quando Abraão ele recebeu aquele cordeiro como tivesse naquele momento recebendo a salvação em Cristo. É Cristo, a presença de Cristo na família que vai fazer a diferença. Ele tinha certeza que iria sacrificar o seu filho, mas quando chegou lá, ele viu o cordeiro e aquele cordeiro apontava para Cristo. É Cristo presente na família.
É Cristo presente na família, é Cristo participando das minhas entradas no computador, é Cristo indo comigo ao supermercado para comprar as comidas, ele vai comigo, ele participando da minha vida. Quando Abraão percebeu que o cordeiro que estava ali, que seria morto no lugar do seu filho, aquele cordeiro representava a Cristo, tudo mudou na vida dele. E, queridos, não adianta. Não são as regras que vão nos salvar. Regras identificam igreja, mas quem nos salvam é Cristo, é o Cordeiro. São os princípios colocados em prática através do Cordeiro. Porque não adianta guardar o sábado se Cristo não for a peça principal do sábado. Não adianta termos uma família se Cristo não estiver presente nessa família. Não são regras que nos salvam. Não é o tamanho do cabelo, a cor do cabelo, o tamanho do vestido. Isso são normas. Normas apenas identificam uma igreja. Normas não salvam. Mas Cristo é que salva. É o Cordeiro que salva. Foi o Cordeiro que salvou aquela família. E é o Cordeiro que vai salvar a minha e a sua família também. É o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. E vejam, quando chegaram, verso 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Cristo morreu para nos salvar. Cristo morreu para, com certeza, dar promessa à família, dizendo: eu quero essa família no céu. Foi o Cordeiro que mudou a expectativa daquela família. Abraão mentiu, Abraão duvidou, Sara disse, até Sara riu, desprezando a promessa de Deus. Mas depois essa família entendeu que precisava era de Cristo, era do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira e que salva, tira o nosso pecado e que nos salva. Eu quero que você vá agora rapidamente a Gênesis 23. Vejam, 23 aqui fala da morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Veja aí o capítulo 25. Capítulo 25, a partir do verso 7, diz assim: foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mamre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e quem mais? Sara, a sua mulher. Eu fico pensando na manhã da ressurreição, quando Deus chama Abraão, ele se levantar juntamente com Sara, pegando na mão de Sara, ali, e vendo a grande multidão, porque ele se tornou o pai da fé. Uma família que acreditou na promessa. Uma família que tinha problemas. Uma família que tinha dificuldades. Uma família que tinha limitações, como a minha e como a sua. Mas uma família
que colocou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da promessa, o Filho da promessa, dentro de casa, e que mudou toda a expectativa, mudou toda a trajetória daquela família. Queridos, eu quero ler agora o último verso, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Uma família que recebeu alegremente as promessas de Deus. Que a minha família, a sua família, receba alegremente as promessas de Deus. Nós somos chamados porque nós temos um propósito. Fomos chamados para recebermos ao final a promessa. Vinde, famílias queridas, de Curitiba, do Brasil, do mundo, de todos, venham, venham. Esse é o convite que Deus nos faz. Quando eu era garoto, eu acompanhava meu pai nos evangelismos. E eu queria ser médico. E meu pai me influenciou, não verbalmente, mas a vida dele me influenciou a ser um pastor. Ele gostava muito, ele tem 92 anos ainda, graças a Deus. Ele tem 92 anos, ainda está vivo. E ele fazia muito evangelismo. E me chamava para acompanhá-lo, para ajudá-lo. Naquele tempo que os slides era um carretelzinho que a gente passava. Não sei se alguém é dessa época, pode até não querer dizer, né? Pode até não querer dizer, mas eu sei que Rodrigo e outros aí ainda se lembram disso. E eu ia lá e passava aquele carretelzinho. E eu me lembro que todo filme, né, todo estudo bíblico, no final tinha uma cena que era comum em todos. Não sei se o Rodrigo aí se lembra. Era a volta de Cristo e uma família com uma criança no colo e outra criança assim em pé, e o esposo. Aquela família olhando para o céu e vendo a vinda de Jesus Cristo. E eu ficava olhando, toda vez naqueles estudos, eu ficava olhando e dizia assim: eu quero estar com a minha família desse jeito. Eu quero estar com minha família desse jeito. Deus me deu uma família, 2 filhas. Infelizmente, a mais velha está fora da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda não perdi a esperança de ver minha filha de volta no caminho do Senhor e, juntamente com minha esposa e a caçula, a gente aguardar a volta de Cristo. Minha família é a família da promessa. A sua família é a família da promessa. Que Deus te abençoe. Que Deus abrace a sua família. Não importa o defeito que tenha, não importa a dificuldade que tenha, Deus ama e quer salvar a minha e a sua família também. Eu quero fazer uma oração nesse momento, tá bom? Eu quero entregar você e a sua família nas mãos do Pai. Deus querido, nosso Pai, nosso Senhor, obrigado, Senhor Deus, pela inspiração da Tua palavra, pelo exemplo dessa família. Uma família cheia de defeitos, mas foi a família da promessa que recebeu a Tua promessa. Mas foi essa família, Senhor Deus, que escolheste. A minha família foi escolhida por Ti, Senhor. Cada família que está aqui nessa sala virtual também foi escolhida por Ti e é amada demais por Ti, Senhor. Temos defeitos, falhas, problemas, mas é essa família que deseja estar contigo nos céus. Portanto, Pai, coloca a Tua mão sobre cada família agora. Que o manto da justiça esteja cobrindo agora cada família. Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que dá esperança, que dá salvação, esteja presente em cada família.
Que tenhamos cuidado, Pai, com tudo aquilo que venhamos a realizar, porque Ele está presente. Pai, abençoa e abraça agora essa família. Nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Amém. e Amém. 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 Pastor,